Ei pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Betânia, eu sou do perfil Médica do Futuro e hoje eu vim trazer um vídeo sobre organização dos estudos para o Enem. Bom, esse vídeo é uma collab com a Sabrina, do perfil O Resumão. Ela vai fazer um vídeo também sobre organização na faculdade. Então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição para vocês irem lá acessar também. Bom, vocês me pedem muito para mostrar como eu estou me organizando, como eu faço para me organizar para o Enem. Então eu separei tudo bem direitinho aqui para mostrar para vocês de uma forma bem detalhada, explicar como eu faço, como que eu vou fazer para estudar. Eu vou voltar a estudar amanhã, no dia que esse vídeo estiver saindo, no caso na segunda-feira. Então assim, eu planejei tudo, a forma como que eu vou estudar, os meus horários, tudo bem direitinho. Bom, gente, a organização, eu sei que muita gente tem dificuldade nessa parte. Eu também já tive muita dificuldade nessa parte. Até hoje ainda tem hora que eu fico meio um pouco assim perdida, né? Mas a organização eu digo que é a parte mais importante dos estudos. A gente tem que fazer um planejamento de tudo que a gente vai estudar. Porque senão acaba virando tudo uma bola de neve, a gente se perde na nossa evolução nos estudos, das matérias que faltam estudar, das que não faltam. Então é muito importante fazer todo esse planejamento. Aí vocês me pediram muito no perfil para mostrar, então eu vou mostrar nesse vídeo direitinho aqui tudo pra vocês, tá bom? Bom, eu já tive, assim, anos que eu começava a estudar e eu não me organizava mesmo. O máximo que eu fazia era pegar, sei lá, um livro, uma apostila e sair seguindo os conteúdos, assim, sabe? Estudando, meio que a solto, sabe? E aí chegava no final do ano, eu percebia que teve muitos assuntos que eu não dei conta de estudar. Teve assuntos que, assim, quase não caía na prova e eu estudava, outros que caíam muito eu não estudava. Então, aí que eu fui percebendo a importância de me organizar. Uma amiga até me ajudou nisso ano passado. Ano passado, assim, acho que foi o ano que eu mais me organizei, que eu comecei mesmo a organizar tudo direitinho, a planejar, e eu vi a diferença enorme que fez nos meus estudos. Então, eu vim passar as dicas aqui pra vocês, mostrar tudo direitinho. Então, assim, gente, não deixem de se organizar. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas, assim, vale a pena. Não tem problema se você precisar tirar aí uns 5 dias só pra ficar se planejando. Depois você começa a estudar. Não vai começar a estudar sem ter nada organizado, porque senão você vai ficar perdido. Os cachorros. Porque senão você vai ficar perdido nos seus estudos. Eles não vão deixar eu gravar. Porque senão você vai ficar perdido nos seus estudos e aí vai acabar virando tudo uma bola de neve. Então, para, calma, organiza tudo direitinho e aí depois você volta a estudar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora tudo como eu me organizei direitinho, pra vocês terem uma ideia de como que eu fiz, pra vocês também poderem se organizar, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, essas daqui são as tabelas que eu fiz pra me organizar. Vou mostrar aqui pra vocês cada uma direitinho. Essa primeira aqui foi até inclusive inspirado na Sabrina, que eu fiz e eu gostei bastante dessa tabela de horários, que basicamente eu coloquei aqui as horas que eu quero fazer cada coisa no meu dia e os dias da semana de segunda a domingo. Lembrando que domingo eu não estudo, então eu deixei só pra eu trabalhar em coisas do Instagram, fazer algum curso, alguma coisa assim. Ou simplesmente descansar também. Bom, aqui eu coloquei pra acordar, né, de 7 às 8. Eu vou acordar, tomar café, fazer uma oração, uma leitura, dependendo, né? É claro que eu tô com dificuldade de acordar cedo, gente, mas eu tô trabalhando isso aos poucos, pra eu voltar com o hábito de levantar cedo, porque eu já percebi que pela manhã eu consigo render bastante estudando. Aí eu já coloquei aqui pra eu me forçar a levantar cedo todos os dias. Bom, aí eu começo a estudar de 8 a meio-dia, primeiro bloco de estudos. Lembrando que nesse meio tempo eu paro, né? Tomo uma água, tomo um café, porque também é muito tempo estudando. Depois eu coloquei de meio-dia às 2 horário de almoço, que aí eu almoço, descanso um pouquinho. Aí eu volto a estudar de 2 às 4, o outro bloco de estudos. Depois 4 horas eu paro para fazer o lanche da tarde. Depois eu volto de 4h30 às 6h30 para fazer o terceiro bloco de estudos. Bom, depois disso eu não coloquei mais nenhum horário de estudo, porque nesse tempo que eu coloquei durante o meu dia já dá para eu estudar aí 3 matérias. E se eu for esperto, né, se eu, dependendo do dia também, claro, não atrasar nenhuma matéria, aí a partir daqui eu já posso descansar no meu dia. Aí 6h30 aqui às 8 eu coloquei exercício físico, banho, janta, levo mais ou menos esse tempo. Aí depois disso eu vou simplesmente descansar ou fazer algum curso aqui do Instagram, trabalhar em alguma coisa nas redes sociais. Deixei aqui separadinho assim, e aí eu vou tentar seguir ao máximo essa tabela. Vocês podem ver aqui que no domingo está diferente,
Porque domingo eu não estudo, gente. Domingo eu tiro para trabalhar para as redes sociais, criar conteúdo. Então, é sempre importante vocês deixarem, inclusive, um dia da semana para simplesmente descansarem. Ou fazer outras coisas por fora. Então, a minha tabela ficou assim. Nesse tempo que eu coloquei de estudos, eu consigo estudar aí 3 matérias. Foi o que eu coloquei no meu cronograma. E aí ficou dessa forma bem detalhada. Eu vou pregar ali na minha parede para eu seguir ao máximo todos os dias aí da semana. Bom, aí tem esse cronograma aqui que eu fiz das matérias. De segunda a sábado. Aí pela manhã eu coloquei 2 matérias, porque pela manhã vai render mais, é o tempo maior. E à tarde acaba, sei lá, passando de uma forma mais rápida. Aí eu preferi colocar 2 matérias pela manhã, que é onde eu tô com mais energia também para poder estudar. Só na quinta que eu deixei só uma matéria, no caso física, porque é uma matéria que eu vou levar mais tempo para poder estudar. E aí eu acho que de tarde aqui dá tranquilo para eu estudar química e bio. São 2 blocos de estudo, então acho que vai dar tranquilo. Mas, gente, assim, eu coloquei dessa forma, inicialmente, mas qualquer mudança que for tendo, eu mostro pra vocês lá no meu perfil. Porque tem vezes que a gente tem que mudar, tem que alterar algumas coisas. Bom, matemática eu dividi em 3 frentes, matemática 1, 2 e 3, história do Brasil e história geral. Aí, redação, geografia, bio e foi isso. Aí, química também, né? Química 1 e química 2. Física tem frente 1 e frente 2 também. Na sexta eu deixei para eu fazer uma prova ou um simulado e corrigir no sábado pela manhã. No sábado à tarde de pendência, se tiver ficado alguma pendência da semana, e 1 hora de exercício de linguagens, porque linguagens eu vou ficar estudando através de questões de interpretação. Aqui na sexta, 1 hora de exercício de sociologia e filosofia também. Gente, basicamente eu vou estudar por questões. O que eu mais vou assistir aula aqui vai ser de química e física. Matemática, vai ser pouquíssimos assuntos que eu vou ter que assistir aula. E humanas eu tô com bastante dificuldade. Só que eu não vou ficar assistindo vídeo aula, eu vou estudar só através de questões mesmo. E resolução das questões, estudo dos erros. Porque acredito que assim rende mais. Inclusive, recomendo vocês estudarem dessa forma também, por questões. Porque o objetivo principal mesmo é praticar bastante. Então ficou assim, gente. Acho que ficou bem detalhadozinho também. Qualquer alteração eu mostro pra vocês no meu perfil. Bom, vamos mostrar outra tabela pra vocês. Primeiramente, essa tabela aqui de conteúdos do Enem. Ai, gente, só queria dizer que eu amei essa folha que meu pai trouxe. É uma folha reciclada. Achei muito bonita. Aí aqui, gente, tá os conteúdos do Enem 2021. Tá tudo bem separadinho. O que que acontece? Eu tô mostrando aqui pra vocês terem uma ideia de como eu fiz. Mas eu não recomendo vocês copiarem exatamente igual a mim. Por quê? Eu separei essa lista, primeiramente, adotando 2 critérios. Primeiro, em ordem dos assuntos que mais caem no Enem. E segundo, também levando em consideração os assuntos que eu tenho mais facilidade e mais dificuldade. Então, eu dividi baseando nesses 2 critérios. E aí, pode ser que vocês tenham mais dificuldade em outros do que eu. Então, vocês teriam que fazer uma alteração. Eu dividi assim direitinho, matemática 1, 2 e 3. Química 1 eu deixei inorgânica e físico-química. A química 2 é orgânica e química ambiental. Aí tem física 1, física 2, biologia, geografia, história do Brasil e história geral. E linguagens, que eu vou estudar figuras de linguagem e funções, mas o resto vai ser só através de questões mesmo. Até essas também, no caso. Então ficou assim, gente, a tabela. Separei bem direitinho isso aqui. A intenção dela é só para eu visualizar, de uma forma geral, todos os conteúdos que eu tenho que estudar. Mas eu não separei por semanas. Então, o que que eu vou fazer? Esse ano eu não vou ficar separando aquele cronograma semanal a cada semana que passar. Eu vou ir organizando o meu dia. Então, a cada dia eu vou organizar o que eu vou estudar. Vou pegar aqui a matéria do dia, vou vir aqui nessa lista e vou organizar. Porque tem matérias que eu sei que eu vou levar mais tempo, tem outras que eu vou levar menos tempo, e aí eu vou fazendo isso a cada dia. Então, a tabela ficou assim. Vocês podem ver que não tem filosofia, sociologia, literatura, porque isso tudo vai ser através de questões mesmo. Essas daqui também vai ser basicamente por questões. Só os assuntos que eu tiver muita dificuldade, não estiver conseguindo, aí eu vou assistir uma videoaula de forma rápida. Então, ficou assim, gente. Só pra vocês terem uma ideia de como que eu dividi. Tá bom? Pronto.
Então, essa tabela aqui que eu organizei os conteúdos para poder estudar. Aí, eu fiz essa tabela, que eu, assim, acho que é a mais importante, pelo menos eu considero, me ajudou muito, né, ano passado, que é o controle de estudos. Eu, basicamente, peguei todos esses assuntos que eu tenho que estudar e passei pra cá. Então, eu fui anotando aqui na tabela, tudo direitinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá o assunto da matéria para poder estudar. Nesse caso, é a matemática 1. Aqui a teoria, eu vou marcar se eu via teoria ou se não. Exercício de fixação, quantos que eu fiz. Exercício de vestibular. Exercício do Enem, quantos que eu fiz. E esse APR aqui é o aproveitamento que eu tive nessa matéria. Então, em porcentagem que eu vou colocar. Ah, sei lá, estudei um assunto, tive 50%. Eu vou colocar aqui. E aí, provavelmente, eu vou saber que eu preciso estudar mais do assunto. Aí, aqui eu deixei uma parte para dúvida. Se eu tiver uma dúvida, eu anoto aqui, para eu poder pesquisar, né, depois, enfim. Aqui é a parte de pendências, se ficou faltando alguma coisa na matéria. E aqui, essa última parte é revisão. Vou marcar se eu fiz revisão ou se ainda preciso fazer, né, para eu ter esse controle. Fiz isso com todas as matérias, gente. Só que o que acontece? Ia me dar muito trabalho para eu passar todos esses assuntos para cá. Aí eu resolvi fazer assim, a folha vazia. E aí, na medida que eu for estudando, eu vou colocando os assuntos aqui, vou preenchendo. Me poupou muito tempo fazer isso, porque senão ia dar trabalho danado. Aí aqui para Química 1, Química 2. Aqui tem para Física 1, Física 2, Biologia. Se precisar, depois também eu posso imprimir mais uma folha dessa. Aqui tem Geografia, História do Brasil e História Geral. Então, ficou assim, gente, essa tabela de controle é o que eu acho assim mais importante. Por quê? Porque a gente precisa saber como está a nossa evolução no estudo, como está a nossa evolução em cada matéria. Se você marcar aqui que você acertou 40%, provavelmente está precisando estudar a matéria de novo. Você vai precisar rever os seus erros, vai precisar fazer mais questão. Agora, sei lá, um assunto aí de geometria espacial, pirâmide. Aí, eu fiz as questões e tudo, vi aqui que o meu aproveitamento foi 80%. Bom, tá ótimo, né? Posso melhorar se quiser, claro, mas já tá assim um nível bom. Então, é muito importante essa tabela para vocês controlarem a evolução nos estudos de vocês. Então, ficou assim. Eu gosto muito dessa tabela, me ajuda muito. Bom, gente, o último que eu queria mostrar aqui para vocês é esse calendário aqui, no caso de abril, porque nós estamos em abril, né? Eu imprimi na internet, pesquisei lá, calendário abril 2021. Isso aqui tá vazio, que eu trouxe só pra mostrar pra vocês. Mas eu imprimo esse calendário a cada mês pra eu poder ir organizando as minhas tarefas aqui, a cada dia. Não só de estudos, mas se eu tiver algum compromisso, sei lá, um médico, aí eu já anoto aqui pra eu saber que eu vou ter algum imprevisto. Tenho que gravar um vídeo, eu anoto aqui no dia. Tenho que entregar algum conteúdo, anoto. Então, essa tabela aqui também me ajuda muito a ter essa visão geral do mês, sabe? Pra ter o controle de tudo que eu preciso fazer no meu mês. Bom, gente, agora eu gostaria de mostrar essas outras tabelas aqui pra vocês. Elas são umas tabelas, digamos, mais gerais, assim, dos estudos. Não foi uma tabela, assim, específica pra mim, digamos. É uma tabela mais geral. Não é de assuntos, não é de matérias. Mas que eu acho super importante ter elas também pra você simular aí como vai ser o seu dia da prova. Gente, eu acho não, tenho certeza que é super importante a gente simular o máximo possível o dia do nosso exame, o dia da prova, o dia do vestibular, seja do Enem ou qualquer outro aí. Então, essas tabelas aqui ajudam muito nisso. Por exemplo, essa daqui é a folha de redação do Enem. Vocês podem ver que ela é exatamente a folha lá, o tamanho da redação do Enem. Então, eu gosto de imprimir para eu fazer o meu texto aqui e ter noção, né, do tanto de linhas que falta escrever, o tanto de linha que eu usei. E aqui embaixo tem até um espaço para colocar a nota de cada competência e a nota geral. Então, tenham uma folha dessa. Tem disponibilizado no meu Drive, tá? Inclusive, eu vou deixar o meu Drive aqui na bio, o link para vocês acessarem, que lá eu disponibilizo algumas tabelas para vocês, tá? Então, tabela de folha de redação do Enem. Tabela não, né? A folha de redação do Enem. Essa daqui, controle de redação. Eu que fiz esse daqui. Também disponibilizo no meu Drive para vocês. E aqui tem um tema. A gente vai colocando o tema de cada texto que a gente for fazendo, né? Aí aqui tem a data que fez o texto. A sua nota na competência 1, 2, 3, 4 e 5, para você ter noção da sua evolução. E o total de pontos que você obteve naquela redação. Então, assim, tem bastante linha, dá pra escrever muito texto durante o ano.
Então, essa tabela também é bem importante para você ver, né, se você está evoluindo nos textos, como que tá sua evolução aí no estudo da redação. Bom, essas duas aqui, gente, é simplesmente o cartão de resposta do Enem. Então, aqui, cartão de resposta do primeiro dia de prova, do segundo dia de prova. Vocês podem ver que é exatamente igual, olha. Aí aqui tem até lugar para colocar frase, tem o lugar para preencher, para ir marcando, né, o gabarito. Isso aqui, gente, eu também acho muito essencial ter. Por quê? Vocês sabem que simulado é muito importante fazer. E não adianta só a gente sair fazendo as questões do simulado. Porque lá no Enem, além da gente fazer toda a prova, a gente tem que ir marcando. Isso aqui leva um tempinho também para ir marcando. Então, a gente tem que simular até isso, para a gente ter realmente um controle real do nosso tempo. Essa tabela também tem no meu Drive, se vocês quiserem, tá? É super importante aí para quando vou fazer uma prova ou simulado. Tem do primeiro dia, do segundo dia, tudo certinho. E essa última aqui, foi eu que fiz essa tabela e eu gosto muito dela também, me ajudou muito ano passado, que é um controle de provas e simulados, mas também pode servir para controle de lista de exercícios, alguma lista que vocês forem fazer. Bom, aqui a gente coloca o nome da prova, quantidade de acertos, quantidade de erros e o aproveitamento que você teve na prova, simulado, enfim, em porcentagem. Então, você pega a sua nota de geral, né, o número de acertos, de erros e como foi seu aproveitamento naquela prova. Aí aqui tem uma coluna para questão. Você vai anotando o número de cada questão da prova. Então, sei lá, de 1 a 45, de 45 a 90, enfim. Aqui tem 45 linhas, tá? Então, dá pra uma área do conhecimento aí. Sei lá, linguagens, humanas, natureza, matemática, enfim. Aí aqui, coluna para conteúdo, você vai anotar o conteúdo de cada questão que você fizer da prova. Gente, eu canso de falar isso, é muito importante fazer correção aprofundada da prova ou simulado que vocês fizerem. Não adianta só fazer a prova e simplesmente corrigir quanto acertou, quanto errou e deixar pra lá. Não vai adiantar de nada o seu estudo. Você precisa pegar cada questão que você fez, analisar qual foi o assunto de cada questão, qual o assunto que você mais acertou, qual o assunto que você mais errou, que você precisa estudar mais. Então, aqui você vai colocar o assunto. Então, por exemplo, sei lá, questão número 5. Geometria espacial cone. Só um exemplo. E aí você vem aqui e marca. Essa coluna aqui tem uma legendinha aqui pra vocês verem, ó, embaixo. Mas aqui errei porque não sabia, errei por falta de atenção, acertei no chute, acertei por análise ou acertei porque sabia. Então você vai pegar cada questão dessa e vai marcar um X em qual foi a opção aqui. Ah, você chutou a questão? Você vai marcar. Você acertou porque você sabia o conteúdo? Marca. Acertou porque não sabia? Marca. Aí no final você vai saber quais questões que você errou, porque você realmente não sabia, e as questões que você chutou. Provavelmente ou foi por falta de tempo ou foi porque você também não sabia. E aí você vai precisar estudar elas também. E quais assuntos que você está acertando e que está sabendo mais. Então isso daqui, gente, essa tabela é muito importante para ver a evolução aí nos simulados também. E ver quais assuntos você vai precisar estudar mais, tá bom? Eu também disponibilizo ela lá no meu Drive. O link, como eu disse, vai estar aqui na descrição pra você. Bom, gente, então mostrei pra vocês as minhas tabelas que eu uso, que eu vou usar, no caso, para os estudos. Bom, e agora eu queria falar com vocês um pouco sobre método de estudo. Bom, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês terem uma ideia de como eu me organizo, pra vocês se organizarem também. Vocês viram, como eu falei lá, mostrando meu cronograma, que eu vou estudar mais por questões. Por quê? Porque tem muita matéria que eu já tenho uma base. Por exemplo, matemática. As matérias de, por exemplo, matemática básica, algumas outras partes da matemática também, eu já tenho uma base. Então, eu não vou ficar perdendo tempo assistindo vídeo aula. Eu vou direto para questões. Mas, de qualquer forma, o meu estudo esse ano vai ser mais baseado em questões. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu disse pra vocês que humanas eu vou ter que estudar mais a teoria, que eu tô vendo que eu tô bem ruinzinha. No Enem eu fui com uma nota mais baixa. Mas eu não vou ficar assistindo várias videoaulas de humanas, porque pra mim não é eficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista de questão sobre o assunto, vou fazer aquela lista de questão, depois eu vou corrigir, vou assistir resolução, porque não explica aí, tem resolução. Vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. E aí, se eu ver que eu tô muito ruim naquela matéria, aí eu vou ler um pouquinho em algum livro, alguma apostila, e se precisar, eu vou assistir alguma aula. Porque não é eficiente pra mim ficar assistindo aula de humanas, eu me perco muito fácil. Então eu prefiro ir direto pros exercícios.
Mas, de qualquer forma, igual eu tô falando pra vocês, os meus estudos, assim, a parte principal, a prioridade mesmo vai ser resolução de questões. Então, o que eu vou fazer esse ano? Antes de iniciar um assunto de qualquer matéria que eu for estudar, eu vou pegar uma lista de questões de 5 a 10 exercícios, vou fazer aqueles exercícios e depois, se eu precisar, eu vou assistir a aula. Por quê? Porque assim eu vou saber quais as minhas dúvidas naquela matéria. E aí eu já vou assistir a aula sabendo quais são as minhas dúvidas. Então vai ser bem mais eficiente, tá? Mas eu tô dizendo isso para vocês terem uma ideia de como eu vou estudar. E também eu quero dizer que não adianta vocês quererem seguir exatamente como eu vou estudar, a forma como eu vou estudar. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Às vezes eu tenho base em uma matéria que vocês ainda não têm e que vão precisar estudar mais a fundo. Então, assim, vocês precisam fazer essa análise. Qual matéria que eu vou precisar estudar mais? Vou precisar assistir videoaula? Ou então eu posso ir direto para os exercícios? Tá bom? E analisar isso. É tudo questão de testar mesmo o método que dá certo para você e o método que não dá. Porque talvez o que dá certo para mim pode não dar para vocês. Então é importante testar aí e ver o que dá melhor, tá bom? Bom, outra coisa, plataforma de estudo. Eu vou estudar com Explica aí esse ano. Vai ser a única plataforma que eu vou estudar. Trouxe aqui só para mostrar para vocês. Por exemplo, história. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês um assunto. Por exemplo, o ciclo do açúcar. Se vocês verem aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, mas se vocês verem aqui embaixo tem um monte de playlist. Na verdade, um monte de vídeo com resolução de questões. Então eu vou fazer isso. Vou estudar ciclo do açúcar. Eu vou pegar essa bateria de questões, vou fazer primeiro, depois vou ver as que eu errei, as que eu acertei, como que foi, vou assistir a resolução, e aí se precisar assistir aula, eu vou assistir aula e ler um pouquinho da teoria, tá bom? E aí, gente, eu vou estudar só com Explica aí esse ano mesmo, vou assistir as aulas que eu for assistir por aqui, vou pegar os exercícios, a apostila deles são bem completinhas, então também vou estudar tudo aqui pelo Explica aí, tá bom? E aí vocês podem ir me acompanhando lá no Instagram. Eu vou mostrando pra vocês direitinho. Peguei o celular aqui pra mostrar pra vocês os materiais que eu tenho. Esses daqui são manuais do Enem, então são só de exercícios. Ele é do ano passado, de 2020. Aqui são duas apostilas do Bernoulli, que eu vou utilizar para exercícios também. E aqui também são tudo apostilas de exercícios. Ano passado eu utilizei essas apostilas muito pouco. Então eu vou ver se esse ano eu realmente vou utilizar. Mas aí aqui é só de exercício. Bom, ali em cima tem alguns livros. Só que tem muitos livros ali que já estão antigos. Então eu não sei se vale a pena eu estudar por eles. Aí eu tô deixando ali que eu ainda vou analisar isso direitinho. Mas eu estou pensando em fazer o download das apostilas do Bernoulli. E aí eu fazendo esse download para poder estudar com elas, aprofundar um pouquinho mais, ou então fazer mais exercícios, eu mostro pra vocês, tá bom? Só pra vocês verem como que eu me organizo também aqui nos materiais. Essa pasta aqui, eu tenho, ela é só pra colocar as provas e simulados. Ali tá 2020, que é de ano passado, do ano passado, mas eu vou usar pra esse ano também. Aqui eu tenho alguns simulados pra fazer que eu não fiz e aqui alguns exercícios impressos que eu acabei não fazendo. Essa pasta roxa é só de rascunhos, então só papel de rascunho. Aí eu tenho uma pasta aqui que eu uso só pra guardar o meu controle de redação e as redações que eu fiz, que eu for fazendo, né, no caso. Aí aqui eu tenho uma outra pasta que eu guardo os meus materiais de redação da UFJF, gente, olha, que amor. Temos meus materiais de redação. E, gente, esse ano eu quase não vou ficar fazendo anotação, resumo, nada disso. Mas tem umas matérias que a gente tem que anotar algumas coisas. E aí eu vou utilizar esse bloco aqui de folhas pra fazer isso, porque tem só alguns mapas mentais aqui, mas eu quase não usei. Então depois eu vou ver se eu tiro esses mapas e vou utilizar pra fazer anotações dos estudos, tá bom? Então é isso. Bom, gente, então foi isso. Mostrei tudo aí bem detalhado pra vocês. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender. Mostrei tudo direitinho pra vocês, como eu vou me organizar nesse ano. Como vocês viram, eu tento me organizar o máximo que eu posso, porque quando eu me organizo, gente, eu vejo que os meus estudos, o meu dia flui bem melhor. Eu consigo fazer as coisas de uma forma bem mais eficiente, sabe? E eu inclusive não mostrei ele pra vocês, mas a cada dia eu também gosto de pegar um post-it mesmo, um pedacinho de papel, e anotar as coisas que eu tenho pra fazer no meu dia. Então, por exemplo, estudar tal matéria, não só de estudos, tá? Fazer tal trabalho,
gravar um vídeo, um exemplo, né? Fazer leitura, um capítulo de um livro. Eu gosto de fazer isso e aí eu vou marcando um checkzinho na medida que eu vou cumprindo. E é muito prazeroso você ver que tá cumprindo as coisas que planejou pro seu dia, sabe? Então também é uma dica aí muito boa pra vocês. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero do fundo do meu coração que tenha ajudado vocês. Eu recebi muita mensagem pedindo ajuda e eu sei que é uma parte aí que dá um pouco de trabalho, mas é muito importante a gente se organizar. E eu quero ver todo mundo se organizando. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo e vou responder todo mundo. Vou estar de olho aí em vocês para tentar ajudar. Ou então me manda mensagem lá no meu perfil, Médica do Futuro, que aí eu tento responder vocês. Tá bom? Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, porque eu vou trazer mais vídeos para vocês. Se quiserem, podem até me sugerirem alguns temas que vocês querem que eu traga, que aí eu gravo e posto aqui no canal, tá bom? E dá um like aí no vídeo pra me ajudar a esse conteúdo alcançar mais gente e eu trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? Tô me sentindo muito blogueira falando isso, mas, gente, enfim. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.